Beleza, então, bom dia a todos, né? Obrigado pela presença de vocês. No final da aula passada, eu deixei duas atividades aí para ser feita, para ser discutida hoje aqui nessa aula. E a primeira era assistir o documentário, né? Passei o link para a galera aí. São dois documentários que eram para ter assistido. O primeiro era Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore, que trata, né, sobre o aquecimento global, onde ele retrata aí várias situações de aquecimento, enfatizando a geração de CO2, né, como causador do aquecimento global. Aí tem essa visão, né, essa teoria de debate aí, muito bem explicadinho. E o segundo o segundo documentário, que é na visão dos meteorologistas, né, a farsa do aquecimento global, né, chamado documentário, que aborda uma outra teoria, né? A teoria deles aborda que tudo é cíclico, esses altos picos de aquecimento e esfriamento sempre aconteceu na Terra, e ele descarta aí a possibilidade de ser o CO2 o causador então do aquecimento global. Dentre todo esse material aí, acredito que a maioria aí acho que nem viu, né? Não assistiu. Natália, você chegou a ver algum deles? Cheguei nada, eu acabei esquecendo, mas eu vou assistir hoje, vou lembrar. Até anotei aqui no caderno agora. Alguém já viu esses documentários? Eu já assisti esse, Uma Verdade Inconveniente. Gabriel, mais alguém? Então, vamos fazer o seguinte. Então, vai ser difícil a gente discutir alguma coisa aqui, né? Então, fica para próximo sábado a gente discutir sobre esses dois assuntos aí, né? Esses dois documentários. Então, anotem aí para que vocês possam assistir aí durante a semana, arrumar um tempinho aí para dar uma assistida nesses dois documentários. O primeiro é Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore, trata sobre o aquecimento global, sobre o CO2. E o segundo, só procurar no YouTube que vai achar fácil. E o segundo A Farsa do Aquecimento Global. Só colocar assim que vai achar também muito fácil. Que é uma visão mais de cientista mesmo, dos meteorologistas, e aí aborda outro tipo de visão. Aí no próximo sábado a gente vai discutir aí sobre essas duas teorias, né, que andam paralelas. Beleza, galera? Bom, então vamos dar continuidade aí à nossa aula. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Bom, a gente estava vendo já entrando mais a fundo, para as iniciais, né, da ISO 14001. Então, agora os próximos slides vão estar meio que abordando meio que superficial essa forma que a ISO determina então as ações que devem ser feitas dentro do SGA. Bom, então um sistema de gerenciamento faz com que as condições com potencialidade de causar acidentes ambientais sejam identificadas e controladas. Na verdade, o que acontece? A partir do momento que você estabelece, né, um sistema de gestão ambiental dentro de uma organização, você passa então a ter as informações que você não tinha até então, né? Essas informações, dentro do modelo PDCA, vai deixar você numa situação mais confortável, né? Para identificar quais são essas condições, né? Que podem então potencializar os acidentes ambientais. Aí, bom, você tendo todo esse mapeamento da sua
linha de produção, por exemplo, do seu, desde quando chega a matéria-prima ou da extração de matéria-prima até o seu produto final, você tendo todo mapeado em quais momentos, em quais setores são gerados os impactos, os aspectos de impactos ambientais, sejam eles negativos ou positivos, a partir do momento que eles estão identificados, eles podem ser controlados ou até mesmo erradicados. Esse controlado, existe duas vertentes para ele. Você pode controlá-lo a fim de minimizar esses impactos, né, no ambiente, ou até mesmo erradicá-los de alguma forma. Bom, então o programa ambiental ele deve incluir um plano de contingência que reduz os efeitos dos acidentes ambientais. Bom, o que seria esse plano de contingência, né? Bom, hoje no mundo moderno, né, nesse mundo de futuro agora, não existe mais você trabalhar em cima do acontecido já, né? Então a gente tem aí exemplos aí das barragens, né? A única coisa que pôde se fazer foi trabalhar em cima do já acontecido, contar os prejuízos e tentar fazer alguma coisa para que o sofrimento, não só das pessoas, né, dos seres humanos, mas também dos animais, dos seres vivos que ali estavam, fossem de alguma forma minimizados, com pouco êxito, muito pouco êxito mesmo, até mesmo a parte de flora e fauna, né? Então, não existe nesse mundo moderno, né, trabalhar em cima do que já aconteceu. Então, por exemplo, o SGA ele já estabelece o seguinte: você precisa de um plano de contingência. O exemplo disso seria, a partir do momento que você já tem todo o seu processo mapeado, né, você já conhece os possíveis geradores de aspectos de impactos ambientais, e quais são os problemas que eles podem causar, quais são os acidentes ambientais que eles podem causar, fica muito fácil você agora trabalhar com um plano de contingência. E esse plano de contingência, exatamente, é o que vai reduzir esses efeitos. Um exemplo, voltando na barragem. Se estivesse já pré-estabelecido, acredito que no papel estava estabelecido, né, esse plano de contingência, senão a certificação não aconteceria. Mas, de fato, né, na sua eficácia mesmo, ele não foi posto em prova, né, em ação. Acredito que os danos, né, os efeitos do acidente ambiental que aconteceu nas barragens seriam, com certeza, reduzidos ou minimizados, né, de alguma forma. O que estava acontecendo? Por exemplo, se eu tenho já um estudo prévio, né? Então, dentro do PDCA, dentro daquele ciclo, que eu tenho que estar checando, né? Todos o meu planejamento, as minhas ações que foram estabelecidas, aí eu checo para ver se elas estão dando resultados, e aí eu vou para a discussão, para a ação, né? Pô, se não está dando resultado, o que eu tenho que fazer? Então, eu vou me reprogramar de novo, né? Planejar de novo, executar de novo. Dentro desse ciclo do PDCA, automaticamente, acredito que eles devem ter identificado, né, que aquela barreira já estava com o seu limite já pré-estabelecido e eles precisavam tomar algumas decisões de forma em contingenciar um futuro acidente que aquela barreira poderia causar. Bom, na minha visão pessoal, qual seria um plano de contingência, então, para aquela situação da barragem? Devido ao vazamento da barragem, o maior impacto causado pela barragem foi exatamente a velocidade em que os rejeitos saiu da barragem com o estouro dela. Então, aquele mar de lama de rejeitos de minério, por exemplo, saiu devastando tudo. Então, qual seria, na minha visão, um plano de contingência? Eu preciso quebrar essa velocidade, porque eu tirando a velocidade, acredito eu, que seria reduzido, então, os efeitos desse acidente ambiental. Então, o plano de contingência visa você elaborar, né,
uma outra ação para contingenciar o seu plano de ação. Por exemplo, se eu se eu faço o tratamento do meu efluente, e esse tratamento ele é depois lançado ao rio, ao córrego, por exemplo. Bom, a minha estação de tratamento, e se ela falhar, eu vou continuar jogando o meu efluente nesse rio sem o tratamento adequado? Como que eu vou identificar se a minha estação de tratamento falhou? Então, o meu plano de contingência, ele precisa contar, a minha ação, ela precisa contar com a manutenção, né? Sempre fazendo a manutenção da minha estação de tratamento, por exemplo, para verificar algum defeito, alguma coisa que não esteja funcionando de acordo. E no último caso, não está funcionando, eu tenho que liberar esse efluente, eu preciso de um plano de contingência para que isso possa reduzir os efeitos do acidente ambiental. Então, esse plano de contingência seria algo após a minha ação corretiva. Então, está lá, a estação de tratamento é a minha ação corretiva para o tratamento do efluente. Certo? Então, a minha linha de produção, eu uso a água na minha linha de produção, ele gera um efluente contaminado, ele vai para a minha estação de tratamento. Essa é a minha ação. De tratamento. Dentro da minha estação de tratamento, pode haver falhas de equipamentos ou até mesmo falhas humanas. Então, para contingenciar essa possível falha que venha a acontecer ou de equipamento ou humana, eu preciso de um plano de contingência. E esse plano, então, ele tem que já estar pré-estabelecido para que seja colocado em prática assim que a gente sinalizar ou evidenciar que há uma falha na nossa ação. Até aí, beleza? Deu para entender? De boa. Beleza. Bom, redução e eliminação dos riscos e responsabilidades ambientais. Então, a gente está falando um pouquinho sobre isso. Então, em um SGA, são previstas etapas de elaboração, implementação e manutenção de planos de ações para o controle dos aspectos ambientais. Então, como eu falei já várias vezes, o que é o SGA? O SGA ele começa de uma forma muito, muito tranquila. Por quê? Porque ele começa lá em cima, na alta administração, né? Elaborando, então, a sua política ambiental, que são as metas que essa organização quer alcançar para que ela atenda os requisitos legais e também estejam em conformidade com a situação ambiental. Através disso, ela melhora a imagem da empresa e também a preservação do ambiente e dos ecossistemas através do controle dos aspectos ambientais. Então, para o SGA começar a funcionar, existem essas etapas de elaboração. Então, primeiramente, se elabora junto com a alta administração o gestor do SGA, as pessoas que vão gerir esse sistema. Depois de escolhido já essa primeira etapa aí, que são os gestores, elaborar, então, a política ambiental da empresa. O que a empresa almeja para ela? O que ela quer controlar? Ela está infringindo os requisitos legais? Então, ela precisa do SGA para que ela possa, então, ficar dentro da lei e não sofrer sanções e multas previstas pela lei ambiental. E também, através disso, ela melhora a sua imagem com a circunvizinhança. A partir daí, vamos então para a identificação dos aspectos ambientais dentro da minha linha de produção. Identificado isso, vão ser elaborados, então, as ações corretivas, né? O que a gente vai fazer para corrigir uma determinada ação, uma determinada função dentro da minha linha de produção, aonde ela produz um aspecto de impacto ambiental, o que eu vou fazer para corrigir aquela situação? E depois que está tudo mapeado, já está com as ações corretivas em andamento, vem a implementação, que é exatamente colocar essa ação, né,
corretiva dentro dos pontos identificados, para que ela possa, então, corrigir ou minimizar e reduzir esses aspectos de impactos ambientais. Colocando isso em ação, então o sistema já começa a rodar. E eu preciso, então, fazer sempre a manutenção desses planos de ações. Por exemplo, eu trabalho, na minha linha de produção, eu uso uma determinada matéria-prima. Então, eu estou produzindo, eu identifiquei que ela gera muito desperdício de matéria-prima. Então, o desperdício de matéria-prima significa que a minha linha de produção ela não está eficiente. Certo? E ineficiência, traduzindo para o mercado global hoje, significa perca de rentabilidade. Além de gerar os aspectos de impactos ambientais, que seriam os resíduos sólidos, por exemplo, dessa matéria-prima. Dentro disso, eu preciso, então, elaborar os planos, né, de ação para controlar isso. Beleza. De repente, dentro dessa minha linha de produção, eu começo a trabalhar com outro tipo de matéria-prima. Então, eu tenho que fazer a manutenção do meu plano de ação para esse controle. Beleza, galera? Bom, então, uma unidade que desenvolve a prática de um programa ambiental, conforme a ISO 14001, tem seu desempenho ambiental melhorado. Isso é nítido em todas as empresas, em todas as organizações que aderiu, então, à ISO 14001. Certo? Aquela pesquisa, aquele trabalhinho que eu pedi para vocês fazerem lá, para pesquisarem uma organização que tenha estabelecido aí o SGA e, consequentemente, a certificação ISO 14000, mostra, então, o desempenho das empresas. Aí, eu recebi, dentro do nosso fórum, até foi engraçado, né? Dentro do nosso fórum, alguém postou lá, que foi até uma colocação muito pertinente, né? Em que as empresas, o que precisa mudar mesmo, vou ver se eu consigo lembrar mais ou menos aí o que foi postado. Na verdade, a gente precisa mudar a cultura nossa, né? Precisa de um choque de cultura, na verdade, porque as empresas, muitas das vezes, mantêm um programa desse aí, um SGA, um sistema desse, somente no papel e faz o mínimo ali até fazem ali o mínimo para poder estabelecer a certificação, para manter essa certificação, mas na prática mesmo não contribuem com o meio ambiente. Eu achei até pertinente isso, porque na maioria das vezes é verdade. Só que dentro da nossa realidade hoje, nós não fomos educados mesmo para cuidar e preservar o ambiente, né? A gente não teve essa educação nem dentro de casa, nossos pais, né? Muito menos no nosso colégio, né? Onde a gente forma conhecimento. Então, é muito difícil você mudar uma geração. Então, vocês, como profissionais do futuro, têm que mudar essa realidade e trabalhar em cima dessa preservação. Qual é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que o ser humano, por exemplo, ele não se sente parte do meio. Eu dava aula num colégio aqui em Vassouras, colégio particular, no ensino médio, oitavo ano. E eu pedi um trabalhozinho para fazer em sala, só para ver a perspectiva mesmo, muito simplesinho. Por exemplo, eu dei um papel em branco, um lápis, e pedi para eles descrever para mim, né, o que é o meio ambiente, por exemplo. E aí, só que eu queria a resposta em forma de desenho. E foi muito curioso, porque a maioria, 90% dos alunos, por exemplo, desenhou coisas maravilhosas. Fiozinho, árvore, florzinha, plantinha, bichinho, cachorrinho, elefantinho. E esqueceu de desenhar o homem, o ser humano. Por quê? Porque não se sente parte do meio. Quando a gente não se sente parte do meio,
a gente não tem por que cuidar. Concordam com isso ou discordam? Quem tem aí alguma objeção? Galera, vamos participar? Verdade. Concordo. Se você não se sente parte, não tem por que você cuidar. Você não interage com o meio, né? Então, por exemplo, a gente para analisar, né? Acho que a maioria em média de idade aí deve ser de 22 anos, por aí, né? Da turma. Então, pô, nesse tempo todo de vida que você tem, quando é que você parou para admirar uma árvore, por exemplo? E querer entender, por exemplo, no mínimo, ou sei lá, de curiosidade, qual é a função dela aqui interagindo, né? Além de ser casa, abrigo para diversos seres vivos da fauna e flora, ela ainda tem uma capacidade de renovação de micronutrientes do solo, a evaporação de água. Ela tem um papel fundamental. Que a gente, pô, tipo assim, a gente tá nem aí para isso, a gente tipo assim, pô, a árvorezinha faz parte da vegetação, ponto. Não tem nada a ver comigo, ser humano. Tem muito a ver comigo. Então é essa mentalidade que o profissional do futuro precisa ter para enfrentar as diversas etapas aí da sua jornada de trabalho no futuro. Porque eu estava vendo um documentário não, até foi uma reportagem mesmo, de uma empresa que comprou um terreno ao lado da sua organização, e esse terreno ao lado tinha já uma vegetação já de estatura média, né? De estatura média, e ele queria ampliar aí a sua organização, né? Fazer um outro galpão ao lado, e aí contratou uma empresa terceirizada, e a empresa simplesmente chegou e limpou aquela vegetação toda, derrubou árvore, limpou tudo, deixou no solo, e logo em seguida, teve aí uns 10 dias de chuvas muito forte nessa região. E, tipo assim, cara, levou o solo, abriu crateras ali onde tinha aquela vegetação. E a empresa do cara foi indiciada, foi punida, multada. E o cara querendo transferir a culpa, né, para a empresa terceirizada. Mas aí vem a legislação que diz, né, meu, a lei do poluidor pagador. Então, existem as corresponsabilidades, né? Então, a empresa que contratou a empresa terceirizada, ela é tão réu quanto a empresa terceirizada, porque foi ela que contratou. Então, ela deveria ter alguém acompanhando essa empresa terceirizada. O cara devia ter feito um estudo prévio daquele local antes de derrubar tudo, certo? O dono da empresa efetiva, ele deveria ter buscado as informações, ter conhecimento da legislação ambiental, buscado o licenciamento daquela área para poder estabelecer um novo galpão, dependendo da atividade da sua organização, requer um estudo, né, que a gente chama de EIA, né, estudo de impacto ambiental, ou uma avaliação de impactos ambientais. Então, existe uma legislação que corre por trás de tudo isso, que rege todas essas questões ambientais. Então, o mercado aí fora busca aí a lucratividade com o selo verde, né? Com a imagem linda, mas esquece também de cumprir as regras, a legislação. Então, o profissional do futuro ele precisa entender um pouco disso, ele precisa ter noção disso, mesmo porque ele é um representante da empresa. Então, vocês, futuramente no mercado, vocês são representantes da empresa. Pô, mas eu não sou engenheiro ambiental, eu não sou profissional da área ambiental. Perfeito, mas você é o gerentão da sua empresa. Então, depois do dono, quem manda lá dentro do chão de fábrica, dentro da organização, da gestão da organização, é você, engenheiro. E aí você não tem noção nenhuma e faz qualquer coisa. Ah, beleza, mas eu não sou da área ambiental. Beleza, irmão, você sabe que existe a legislação pertinente, então vá contratar alguém que conheça profundamente isso daí e põe na mesa para discutir. Então você não pode errar por não saber, certo? Você tem que ter noção das coisas. Você não precisa ser o expert ISO 14001, você não precisa ser o expert de sistema de gestão ambiental. Você precisa saber que existe
a legislação, que existe o sistema de gestão ambiental, que existe uma certificação para as questões ambientais e que você não é expert nisso, beleza, mas você pode contratar e buscar alguém que entenda do assunto profundamente para que te auxilie a tomar as decisões da empresa, para não ser multado igual a Vale e a Samarco foi. A Samarco até abriu falência. Então, a organização depende do profissional do futuro que tenha esse conhecimento, esse entendimento e também conheça o entorno da organização, que é o seu alvo. Então, o seu alvo é minimizar os impactos gerados pela sua organização no entorno, como eu disse lá no início dos nossos encontros, melhorando, então, o seu empenho ambiental. Então, a Sistema de Gestão Ambiental, a ISO 14001, traz para essas organizações exatamente isso, o melhoramento do seu desempenho ambiental. Você vai ficar, se rodar direitinho, for bem organizadinho, você vai ficar livre das sanções da legislação. Vai melhorar a imagem da sua empresa. Vai agregar valor ao seu produto e sem falar na circunvizinhança aí que estará. Você pode fazer um monte de coisa que as empresas fazem aí com esse marketing ambiental aí. Beleza, galera? Deu para entender o porquê que, é uma chatice danada, mas o porquê da necessidade de vocês entenderem o que é um sistema de gestão ambiental, o que é uma ISO 14001, é exatamente por isso. E mudar essa realidade. Então, a gente precisa se sentir parte desse meio, a gente precisa vivenciar mais, valorizar mais isso. Porque é o seguinte, se o ambiente, os ecossistemas entrar em colapso, quem vai sofrer somos nós seres humanos. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado exatamente nessa preservação. Por isso que essa disciplina chama-se Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. O que seria, então, a parte do desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável, a gente vai trabalhar em cima daquele tripé ambiental, social e econômico. Então, a junção desses três elementos, eles precisam ser justa, ser equível, né? Elas precisam conversar de uma forma que você não despreze as questões ambientais, não despreze as questões sociais e também a parte econômica. Ninguém abre empresa para perder. Então, você tem que equacionar, tem que ser equacionado, tem que ser equilibrado a junção desses três elementos: social, ambiental e econômico. Então, o sistema de gestão ambiental, ele traz isso para dentro da organização. E é isso que vocês profissionais precisam entender para que mude essa realidade. Porque daqui a pouco, o que vai acontecer? Se a gente contaminar todos os rios do nosso país, por exemplo, vai ficar uma coisa sustentável, porque da onde a gente vai tirar a água? Olha o rios de dinheiros que a SEDAI teve que gastar agora há pouco para poder fazer o tratamento aí daquele organismo que estava na água aí, que estava abastecendo a cidade do Rio de Janeiro. Aí, químicos, vocês que podem até trabalhar aí dentro de uma estação de tratamento de água, imagina só o quanto que teve que gastar, de gastar investimento mesmo, para poder fazer o tratamento dessa água, ainda levar uma água de má qualidade lá para o rio, para não deixar a população sem água. Então, olha só, a culpa é da SEDAI? Em parte, sim. Por quê? Porque a SEDAI ela recebe uma taxa para fazer esse tratamento, mas uma taxa também que é destinada da ANA, exatamente para poder fazer a parte de conscientização, a parte de obrigar as empresas a montar, aos governos, por exemplo, a montar a estação de tratamento de esgoto. Então, olha só, se a gente não consegue nem que nossos municípios tratem o esgoto antes de jogar ele no rio, fica muito difícil, né? A gente ter aí uma água de qualidade. Esses dias eu vi um vídeo até muito curioso. Alguém que mora ali por perto do aeroporto ali no Galeão, do aeroporto internacional Tom Jobim, gravou um vídeo, falou assim, cara, moro aqui há 34 anos, aqui no Rio de Janeiro, moro aqui perto do Galeão, e aqui eu estou aqui agora fazendo esse vídeo aqui, porque eu nunca vi isso aqui.
Baía de Guanabara, água limpíssima. Várias, não foi uma, duas, não. Várias tartarugas marinhas gigantes, gigantes. Peixe pra caramba. Ele falou assim, cara, isso aqui era um fedor danado, era um lixo danado. Jamais eu vi peixe aqui nessa parte da Baía de Guanabara. Olha só, tartarugas. Aí ele começou a mostrar as tartarugas gigantes. Cara, um tempo aí, estamos quantos dias aí reclusos? Uns 30 dias já? Estamos aí 4 semanas, né? É isso aí, galera? Isso, 34 dias. 34 dias, olha só. 34 dias. Quem lembra que eu falei na aula da resiliência? Sim, Olha só, lembro. resiliência, né? O que seria resiliência mesmo, Gabriel? Você que está mais inteirado aí. Resiliência é o ato de se renovar, né? De estabelecer o que estava no começo. Exatamente. Olha só, a população reclusa há 34 dias, tipo assim, aquela produção doida de produtos e serviços, gerando então aí vários aspectos de impactos ambientais, seja ele sólido, líquido ou gasoso, com alta frequência, né? Fosse a possibilidade da resiliência dos ecossistemas. Por exemplo, esse vídeo que eu acabei de comentar com vocês aí. Então, a poluição parou de chegar daquela forma gigante dentro da Baía de Guanabara, que a Baía limpou, aquela parte, pelo menos do vídeo que o cara mostrou, aquela parte da Baía limpou. Tu olhava assim, ele filmava a água, assim, tu via lá a tartaruga, via os peixes, via as rochas assim do lado. Então, olha só, a resiliência do ambiente. O meio ambiente, na verdade, gente, ele não precisa de nenhum esforço do ser humano para ele voltar ao normal e se equilibrar novamente. Ele faz isso por si só. Basta você não interferir nisso. Então, temos que tomar muito cuidado e ter a percepção, né, dos ecossistemas. Então, não custa nada ter curiosidade e procurar por que é um ecossistema. Como é que ele funciona? Qual é a interação? Então, existe uma interação, várias interações, né, dentro de um ecossistema, de um ecossistema, existem várias interações. Existe também interações de ecossistema com ecossistemas. Então, são essas interações do ecossistema e com outros ecossistemas que promove a vida. E a vida é essa vida que é uma vida abundante aí dentro desses organismos. E, cara, pasmem, a gente não consegue entender que o que esses organismos fazem é benéfico para o homem. E o homem somente faz destruir esses ecossistemas, esses organismos. Então, a gente precisa ter essa visão. Existem outros organismos, nós não somos os únicos sobreviventes dessa nave espacial chamada Terra. Existem outros organismos que trabalham aí de forma gratuita para nós, seres humanos, ter isso aí, essa melhoria aí de qualidade de vida. Então, essa unidade, essa empresa desenvolve essa prática do programa ambiental conforme a ISO 14001, e ela tem esse desempenho então, ambiental melhorado. Então, vamos falar superficial sobre a ISO 14000, que depois a gente vai entrar mais a fundo nela, algumas questões pontuais, alguns conceitos, para vocês entenderem como é que ela trabalha. Ela trabalha com documentação, ela te obriga a fazer algumas coisas, então tem os primeiros 4 quesitos delas são comuns para todos, né? É comum para todos, e aí depois vem as variáveis dela de acordo com a sua com a sua organização, né? Com o que você produz na sua organização. Então, o que é isso? Ela é uma organização internacional para padronizações. Ela é igual a 9000, todas as ISO são para padronizar alguma coisa, certo? Então, como existe a 9001, que é para padronizar a qualidade, como eu expliquei em aulas passadas, a 14001 ela vem para padronizar aí as questões ambientais. Para que as organizações, cada um faça de qualquer jeito, a outra faz de um jeito, então é meio mesmo para organizar isso daí. Bom, ela é uma organização não governamental fundada em 46 e congrega 100 países, inclusive o Brasil. Alguém já teve curiosidade de ler sobre a ISO? Ou qualquer uma delas, seja ela 9.000, 14.000, 18.000, 26.000? Alguém que já teve curiosidade de olhar esse documento? Já. Só o Gabriel? Mais ninguém? Natália?
Luiz Otávio? Eu já procurei também. Eu também já Já? procurei, professor. Também já li já. Já deu uma olhada como é que funciona? Bom, então as normas da ISO 14000, elas visam o quê? Direcionar as questões ambientais a qualquer tipo de organização, visando que essa organização venha implementar, monitorar, avaliar e auditar e certificar e manter um SGA. Então, olha só, por que eu falo que o SGA ele não tem muito sentido? Até funciona sem a certificação ISO 14000, mas ele não tem muito sentido de tê-lo. A não ser que você é um apaixonado aí pelas questões ambientais e você não quer fazer uso da certificação, que eu acho uma burrice, né? Você tem uma arma que você pode usar a seu favor para ampliar novos mercados, trazer mais receita para dentro da empresa, então você já vai manter um SGA, então não custa nada você certificar com a ISO 14001. Então, elas são diretrizes, né? Então a ISO 14000 da família 14000, inclusive a 14001, elas são diretrizes, né? Que vêm então trazer para essa organização, direcionar essa organização as questões ambientais. De modo que essa organização consiga, então, implementar um sistema de gestão ambiental, monitorar as suas ações, avaliar as suas ações e fazer auditoria. E também manter esse SGA, que é uma das coisas, acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Que é manter um certo padrão dentro do SGA. Porque o ambiente ele é volátil, né, meu? Uma hora está assim, uma hora está assado, a gente tem que ter essa percepção de acompanhar isso daí. E também pela volatilidade das pessoas, né? Que entram e saem das organizações. Então, você vai ter que estar sempre treinando as pessoas novas que entram na organização, ou entram para o time do SGA, e assim por diante. Bom, então, as ISO objetivam reduzir e eliminar impactos adversos ao meio ambiente. Então, o objetivo dela é isso aí, é reduzir, é minimizar, ou até mesmo eliminar esses impactos adversos ao meio ambiente. Bom, então a primeira norma da ISO 14001 foi homologada no Brasil em junho de 96, que é o Sistema de Gestão Ambiental. Bom, a norma brasileira ela foi desenvolvida pela nossa famosa ABNT, que é um fórum de normatização, certo? Todo mundo entende que a ABNT é um fórum de normatização, né? Beleza? Beleza. Tranquilo, né? Então, o foco da norma indica que a sua elaboração foi fundamentada na motivação ambiental, baseada em 3 correntes. Então, olha só, o que acontece? Como é que surgiu, então, essa normatização aí? Simples. O pessoal acordou e percebeu que a vida dele também está ligada ao meio ambiente. Então, há algumas décadas atrás, anos 60, antes da industrialização, né? O foco, as manchetes de revistas importantes e jornais era chaminé soltando fumaça pra caramba. Tem uma no Brasil que é até interessantíssima. Traga sua fumaça para Goiás, capa de revista. Por quê? Porque era a evolução industrial, a revolução industrial, geração de emprego, renda, o homem saindo do campo, vindo para a cidade, aglomerar mais ainda, para poder ganhar dinheiro, para poder mudar de vida. E, tipo assim, ninguém se preocupava com nada em relação ao meio ambiente, ninguém se preocupava com nada em relação às pessoas, né? A parte social. Então, o funcionário era o cara que estava lá para produzir a qualquer custo. Não tinha EPI, não tinha nada, e vários acidentes com pessoas dentro das empresas, das plantas fabris, né? E o ambiente, então, nem se pensava. Então, olha só que interessante, né? Traga sua fumaça para Goiás. Que coisa interessante, né? Só que um dia os caras acordaram e perceberam que, tipo assim, olha só. E aí, e agora? Contaminamos o solo, contaminamos os rios, contaminamos o ar. Eu faço parte, eu respiro, eu tomo água, eu preciso do solo. E aí, essas motivações ambientais começaram a surgir.
Aí começaram a surgir ONGs, começaram a surgir pessoas com uma outra visão, dizendo que pô, temos que preservar o ambiente porque fazemos parte desse ambiente. Então, essas motivações ambientais que trouxeram, então, a elaboração dessa norma. E ela, então, foi baseada em 3 correntes. Então, primeiro, a preocupação crescente com as questões ambientais, com foco no desenvolvimento sustentável. Então, olha só, o que essa corrente quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, meu irmão, você não precisa parar de produzir, sua empresa não precisa fechar, a gente precisa dos produtos e serviços que a tua organização nos oferece, mas olha só, pô, tem como desenvolver de uma forma mais sustentável, tem como equilibrar a parte social, a parte ambiental, a parte econômica, certo? E aí a gente vai entrar depois lá mais para o final, dentro da produção limpa, né? Aí surgiu também a eficiência produção. Então, são ferramentas que vêm de encontro ao desenvolvimento sustentável, que é uma produção mais eficiente, a busca por energias limpas e outras, né? A segunda é o desenvolvimento das políticas econômicas. Bom, as políticas econômicas, elas começaram a se desenvolver de uma forma tão monstruosa com a abertura do mercado global, em que lá fora, né, Europa, Estados Unidos, já começaram. A gente está atrasado, no mínimo 30 anos, em relação à Europa e Estados Unidos. Por aí. Certo? Então, o que os caras já fazem lá há décadas, a gente está querendo começar a fazer. Mas por que eles fazem isso lá há décadas? Porque, cara, a Europa também foi um Brasil, cara. Também teve sua vegetação, também teve seus lagos e rios limpos. E os caras acabaram com tudo, irmão. E eles perceberam que eles também faziam parte desse ambiente. Então, eles já começaram a trabalhar essas questões ambientais há muito mais tempo que a gente. E aí, o que está acontecendo? Eles começaram a impor algumas regras, né, no desenvolvimento das políticas econômicas deles. Então, olha só, pô, eu tô aqui na América do Sul, quero fazer um negócio lá com a Europa, uma empresa da Europa. E aí o cara já buscou já a certificação dele, o cara já tem essa preocupação com as questões ambientais, meio que ele te impede de você acessar esse mercado. Então, esse desenvolvimento das políticas econômicas também trouxe para dentro dessa normatização. Então, a evolução das políticas ambientais que se tornam mais restritivas e exigentes. E aí, então, como é que eu controlo isso? Então, o Estado, ele passou, então, ele criou, então, uma política ambiental mais restritiva. Ele começou a forçar com que essas indústrias se enquadrem dentro da legislação. Então, ele botou aí, então, uma legislação mais dura para que essas empresas possam se adequar, de modo a minimizar todo esse impacto que as empresas causam dentro do ambiente. Então, essas 3 correntes que deu, então, o foco da norma. Beleza? Bom, então a norma ISO 14001, ela foi elaborada para que os sistemas de gestão sejam estruturados e integrados às demais atividades da organização. Então, olha só, é longe de ser algo isolado no SGA, certo? O SGA ele já começa lá no seu parceiro, aonde você adquire a sua matéria-prima. Então, ele é integrado a todas as atividades da organização. Por exemplo, não é só a linha de produção que usa energia elétrica, por exemplo, para a sua demanda das suas atividades. Mas lá o escritório também usa energia elétrica, né? Não é só a produção que usa a água dentro do seu processo. As demais partes dessa organização também utilizam a água. Então, o SGA ele tem que estar interagindo, né, dentro de todas as atividades da organização. Bom, e com isso, você consegue, então, não só mapear, mas também estruturar as ações que vão ser desenvolvidas em cima desses pontos onde são gerados aspectos de impactos ambientais, tornando, então, a atividade da sua organização uma atividade com uma aparência ambiental melhor.
Bom, então a norma ISO 14000, ela é a única da família que possibilita a obtenção de certificado. Bom, muita atenção nisso daqui, a gente vai falar nisso lá mais para frente, quando a gente aprofundar somente nas normas da ISO. Então a gente vai ver a ISO 14001, vai ver 14010, 14014, 14030, e a gente vai explicar um pouquinho de cada uma delas, para que vocês possam entender melhor como é que funciona. Mas, a fins de certificação mesmo, o que vai ser certificado é a 14001. Ficou claro isso? Tranquilo, galera? Sim. Sim. Então, olha só, se eu perguntar para vocês para uma avaliação futura aí, que a gente não sabe como é que vai ficar isso daí, por exemplo, qual é a única norma da família ISO 14000 que pode ser certificada, por exemplo? Qual seria a resposta? 14.001? Exatamente, somente a 14001. Ah, mas ela não faz parte da 14000? Ah, o cara vai colocar lá, pô, não, 14000. Não, 14000 ele é um conjunto de normas. Dentro da 14000 existem várias outras normas, que é 14001, 14010, 14014, 14030 e assim por diante, vai indo. Mas a que vai receber a certificação é a 14001. Beleza, né? Conseguiram entender? As demais normas dentro da família 14000, elas apresentam o quê? As diretrizes e orientações. Elas vão orientar ao gestor do SGA como proceder com as demais questões dentro das outras normas dentro da família 14001. Por exemplo, a 14014 fala da rotulagem ambiental. Então, ela vai dar direção, vai te orientar como proceder sobre rotulagem ambiental. Por exemplo, sobre como é que fala mesmo, cara? Quando você retorna com seu resíduo, com seu produto. Esqueci a palavra. Dá uns brancos de vez em quando, quebrado, velho. Vamos, Gabriel. Quando retorna com seu produto. Você pôs seu produto no mercado, vendeu, tal. Logística reversa, lembrei. Então, ela apresenta a logística reversa e dá orientações de como você vai formatar a logística reversa, por exemplo. Quer ver uma pergunta básica que eu acho que poucas pessoas têm conhecimento, a não ser quem já teve aula comigo, eu falo muito disso também, que é interessantíssima a parte de logística reversa. Quem é que sabe, por exemplo, conhece o que é linha branca? Dentro dos utensílios domésticos, por exemplo. O que é linha branca? Hein, galera? O que é linha branca? Professor, eu vou ter que sair aqui que correu uma emergência aqui, tá bom? Aí eu não vou poder ficar na aula, não. Tá bom? Quem é você mesmo? Eu sou a Cíntia, tá bom? Cíntia. Eu tô de plantão. Cíntia, você é qual? De qual turma? Eu sou da engenharia química. Química. É que tá chegando aqui a ambulância aqui, eu vou ter que sair. Pode ir. Então, Tchau. olha só. Tchau. Então, olha só. Linha branca são os aparelhos. Geladeira, fogão, micro-ondas, essa parte de cozinha. Certo? Por exemplo, se a sua geladeira hoje der problema e não vale a pena você consertar ela, o que vocês fazem com ela? Qual seria o descarte dessa geladeira? Pessoal, está todo mundo ouvindo? Ferro velho. Ferro velho. Ferro velho. Vamos usar a opção do Luiz Otávio. Ferro velho. Seria o descarte correto? Não. Mais alguém? Gabriel, qual a sua opinião? Mais fácil, mas esse é o ideal. Como? Ele é o mais fácil, né? Tipo, estragou, você chama aquele carro que vem buscar e manda embora. Agora, o que acontece, ninguém procura saber. Gabriel? Kleber, não sei. Não sou capaz de opinar. Mas eu acho sim que o ferro velho é a opção mais fácil, mas talvez não a politicamente correta. Felipe, tá aí? Júlia? Levane?
Thalita, Eduardo, Guilherme, Marcelo, Nicole. Eu também concordo. Qual seria, então? Eu também acho que Seria o ferro velho? Mas acho que o ideal mesmo já seria a parte de reciclagem, né? De separação dos materiais e uma definição para onde que vai cada uma das coisas. Embora isso não seja o mais prático. Então, dentro da ISO 14000, por exemplo, ela traz para vocês o seguinte: ela traz a possibilidade de você entender e te orienta sobre a logística reversa. O que seria a logística reversa? É você estabelecer padrões de você retornar no final da vida útil do seu produto, né, que você colocou no mercado, e você retornar com ele para a sua organização, de forma que você que produziu é responsável por ele perante a legislação, certo? Por exemplo, a Electrolux. Então, ela fabrica milhares de geladeiras. Bom, a partir do momento que ela produziu uma geladeira, por exemplo, ela é responsável até o final da vida útil e o descarte correto dessa geladeira. Então, por isso que na ISO 14000, ela te orienta de forma a estabelecer uma logística reversa como programa do seu SGA. Então, se você prestar atenção, é que a galera aqui não lê manual, né? Vamos supor, comprei uma geladeira da Electrolux ou da Brastemp, por exemplo. Se eu pegar o manual lá, eu vou ver que tem um telefone do saque para logística reversa. Se a minha geladeira der problema e eu não quero mais consertar ela, eu ligo para esse saque e eles mandam vir buscar, porque eles são responsáveis. Por exemplo, se eu encontrar uma geladeira da Electrolux ou da Brastemp, por exemplo, num lixão qualquer aí, documentar, fotografar e, como sociedade civil, no Ministério Público da minha cidade, e formalizar uma ação contra essa empresa, elas vão ser obrigadas a se defender e até mesmo ser multadas e pagar indenização sobre. Então, para movimentar uma ação civil pública, por exemplo, eu preciso só de 10 pessoas, cara. Com 10 pessoas eu consigo abrir uma ação civil pública. Então, a legislação, ela dá as ferramentas para que você possa também cuidar desse ambiente. Tanto que, na nossa Constituição Federal, nós somos responsáveis também, junto com o poder público, de cuidar do ambiente. Então, nós somos coautores dessa preservação. E a gente não dá a mínima para isso. Então, a norma da ISO 14000, ela dá várias orientações sobre determinados assuntos de como proceder com essas documentações e transformar essas documentações em ações. Bom, seu fundamento principal é o comprometimento de todas as pessoas dos diversos níveis e funções hierárquicas, especialmente a alta administração. Bom, pessoal, a gente vai estar terminando de comentar aqui sobre esse último slide aqui, e a gente fica, então, para a próxima aula, certo? Então, o papel principal da ISO é exatamente o comprometimento de todas as pessoas. Eu costumo dizer que as pessoas que não estão comprometidas com o SGA, com a nova política, seja ela em qualquer nível hierárquico, da alta administração ou até mesmo no chão de fábrica, se essa pessoa não tiver comprometimento, é muito difícil ter sucesso no SGA. Então, as pessoas têm que ser escolhidas por perfis, certo? Dentro de cada setor, de cada função, e você tem que trazer essas pessoas com esses perfis, né, de cunho mais ambiental para dentro do sistema, para que essas pessoas possam também, dentro da visão e do conhecimento específico de cada um, dentro da noção de cada um, desempenhar, então, o seu papel dentro do SGA como participante. Beleza, galera? Então, olha só. Antes de terminar a aula, eu vou lembrar vocês mais uma vez a assistirem
A gente vai comentar. Próximo sábado a gente vai somente comentar. A gente vai discutir dentro aqui do nosso ambiente de aula aqui, exatamente as características do documentário. Uma Verdade Inconveniente do Al Gore e o outro documentário, que é A Farsa do Aquecimento Global, na visão dos cientistas, né, dos meteorologistas. A gente vai estar discutindo esses dois parâmetros, para que a gente possa ter uma noção. E aí, quem está certo e quem está errado? Não sei. São duas teorias. E aí, cabe a gente ouvir uma, ouvir outra, fazer as análises e tirar nossas conclusões. Não tem certo e não tem errado. Tem posicionamentos, certo? Aí, galera, muito obrigado pela participação de vocês. E quem não me deu o nome no início da aula, me dá o nome aí que eu estou tentando fazer meio que um controlezinho e tal de quem está participando das nossas aulas, para que possa... Fala, Paulista. Rafael, hein? Beleza, Rafa? Deixa eu só... Nicole. Calma. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Certo? Beleza, galera. Vamos devagarzinho. Deixa eu abrir aqui minhas paradas aqui. Eu vou começar de novo aqui. Então, deixa eu ver aqui na ADM. O Rafael tá aí, né? Sim. Marcela da ADM tá aí? Tá não, né? Beleza. Então, ADM fechou. Deixa eu pegar aqui. Elétrica. Alguém da elétrica? Alguém da engenharia elétrica? Então, calma aí. Ninguém da engenharia elétrica. Beleza. Fechei. Produção. Fora a Thalita e o Thiago. Mais alguém? Engenharia de produção?